Pois é, gente, boa tarde. Hoje é aula de história, de revisão de história. Hoje eu vou fazer só um resumo, assim, revisar mesmo os pontos principais, né, do que a gente vem estudando, dos conteúdos que a gente está estudando, só para ficar fresquinho na cabeça de vocês, para vocês tirarem um 10 na prova, tá certo? Para começar, eu queria saber se alguém aqui lembra qual foi o assunto da aula passada. Ninguém? Gente, pelo amor de... A aula passada, galera, foi uma tarefa sobre data magna, sobre o feriado da data magna. Alguém aqui lembra o que é a data magna? Minha nossa, minha nossa. O dia que o estado do Ceará liberou os escravos foram soltos aqui no estado do Ceará. Beleza, beleza. Aê! Exatamente. A data magna, ela é uma data comemorativa. E é comemorado só no Ceará, porque aqui foi o primeiro estado a libertar os escravos. Perfeito, perfeito. A data magna é justamente isso, é uma data comemorativa, né, para comemorar o nosso pioneirismo, né, por nós sermos o primeiro estado a ter abolido os escravos. Né? A gente aboliu os escravos 4 anos antes da Lei Áurea, né? Que é a nível nacional, que libertou o Brasil nacional, né? A gente foi de 1884 e a Lei Áurea foi de 1888. E alguém lembra que o nome, né, o personagem, assim, principal daquele período aqui no Ceará, que foi um precursor, né, que foi um responsável, ele tem até um apelido. Dragão do Mar. Show, 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 show. Dragão do Mar, perfeito. O Dragão do Mar, ou Chico da Matilde, ou Francisco José do Nascimento, que é o nome dele correto, ele foi um dos responsáveis, né, por essa abolição precoce, primeira, do Ceará, né, da abolição dos escravos no Ceará. Ele, gente, ele trabalhava no porto de Fortaleza e foi ele que proibiu, né, que se transportassem ou que chegassem de novo escravos no Ceará. Ele proibiu, ou seja, no porto de Fortaleza não vai mais embarcar escravo, ou seja, não vai mais sair ninguém para ser escravizado e nem entrar ninguém para ser escravizado. Então ele começou daí. Mas no Ceará também existiam várias sociedades libertadoras, que eram grupos, né, de libertadores, de abolicionistas, onde eles se reuniam, né, tentando arranjar estratégias, tentando fazer medidas, tentando pressionar o governo para que o governo abolisse os escravos, certo? Essas sociedades libertadoras agiram tanto aqui no Ceará, como agiram a nível nacional, o Brasil inteiro. Tudo bem até aí? Sim. Beleza, beleza. Pois é, pode ser que caia na prova, viu? Alguma coisa sobre isso? Mas o que vai cair na prova muito, muito mesmo é sobre o feudalismo. Alguém aqui sabe o que é o feudalismo? Não? Não. Forma de organização social e econômica na Europa Ocidental. Tá pesquisando na internet, né? Tá certinho, ó. O feudalismo, gente, ele foi um período da história, né, que está ali na Idade Média, e ele vai até a Idade Moderna. O que foi o feudalismo? O feudalismo, ele era um tipo de sistema econômico, político e cultural, sobretudo cultural também, onde as pessoas viviam, né, no campo. A cidade nessa época não era tão importante, era o campo que era. Tipo, por que é o campo e não a cidade? Por causa das invasões bárbaras que tiveram na Europa nesse período, né? Essas invasões bárbaras fizeram as pessoas fugirem das cidades e migrarem para o campo, certo? Migrarem para o campo. É o campesinato, beleza?
dessa migração para o campo, lá eles começaram a fazer fortificações, né? Os senhores feudais, que eram os donos das maiores propriedades de terra, eles faziam fortificações, né? Os feudos. E lá eles tinham as suas leis próprias, as suas regras próprias, né? A sua forma, o seu modo de vida próprio, né? Era um governo, nessa época o poder era descentralizado. Tinha o rei, mas cada senhor feudal também tinha o seu poder. Dentro do feudo existia o senhor feudal, né, a família do senhor feudal, e tinha os servos. Os servos naquele período, gente, não é escravo. O servo era o que trabalhava. Nesta época do feudalismo, existiam 3 classes sociais muito definidas e hierarquizadas. Tia, o que é hierarquizada? Era que uma classe estava acima da outra e era muito difícil quem fosse da classe menor ir para a classe maior. Era quase impossível. Até aí, beleza? Sim, tia. Só beber uma aguinha. Sim. Pronto. E afinal de contas, quem são essas 3 classes? No livro tem, né, os que rezam, os que batalham e os que trabalham. Ou seja, eram a igreja, o clero, igreja e clero é a mesma coisa. Eram o exército, né, ou os nobres, que faziam parte da mesma classe. E os servos, que são os trabalhadores. Todos os tipos de trabalhadores que existissem. Todos os tipos, os que estavam lá dentro do castelo do senhor feudal, como os que estavam lá no campo capinando. Todos os trabalhadores eram servos. Até aí, beleza? Sim. Pronto. Como eu falei, essas 3 classes não tinham mobilidade social. Você nascesse servo, você morria servo. Você nascesse nobre, você morria nobre. Se você nascesse do clero, que era a igreja, você ficava na igreja, né? A não ser que você fosse excomungado, mas era se você pecasse demais ou desobedecesse demais à igreja. Tá bom? Até aí, beleza mesmo, né? Dentro do feudalismo, gente, a economia, a maior economia era a economia agrária. Tanto para fazer agricultura, né, para plantação, como para criação de animais. A economia maior era a agrária. E no feudo, pela economia ser agrária, existiam 3 partes no feudo muito importantes. Se vocês estiverem com o livro, é a página 226. Tem aí, ó, que o feudo ele tinha 3 partes principais: o manso senhorial, o manso servil e as terras comunais. O manso senhorial era a parte principal do feudo, onde aquelas terras tinham que ter plantações apenas para o senhor feudal. Quem trabalhava nessas terras? Os servos. Os servos trabalhavam ali um período da semana, né, como se fosse uma forma de taxa para os senhores feudais. Esse manso senhorial só podia ter plantação do senhor feudal. O manso servil era uma parte menor, que era dividida entre todos os servos. Tudo que tivesse sido plantado ali ou criado ali era para dividir entre todos os servos e ainda tinha que dar uma taxa do que fosse produzido para o senhor feudal. O senhor feudal era o rico ali que ficava cobrando impostos, pedindo impostos e fazendo as pessoas trabalharem para ele enriquecer. É como se fossem os patrões de hoje em dia. E os servos, além de trabalharem no manso senhorial, trabalhavam no manso servil, e o que eles produziam no manso servil, que era deles, eles ainda davam uma taxa pro senhor feudal. Tá vendo como era injusto a época daquele povo? Eu tô na 226, certo, Marcelo? E tinha também as terras comunais. Essas terras comunais eram comum a todos. Só que essas terras comuns a todos eram as partes que sobravam. Eram as terras que não eram tão férteis, onde não se tinha agricultura nem pastoreio, mas eram os bosques, as pessoas que os animais iam só comer, o capim, eram os pântanos, né?
florestas, enfim, eram partes que não eram produtivas dentro do feudo. Então, ó, 226 sim. Livro. Ah, entendi, gente. Aqui a página chega até, acho que é 208. Peraí, é verdade. Gente, é o seguinte. Nós estamos estudando que dentro da Secretaria de Educação de São Gonçalo está falando que a gente tem que fazer umas recomposições de aula, ou seja, reforçar aulas do ano passado. O livro do 6º ano do ano passado é o que a gente está falando agora. É o livro do 6º ano do ano passado. É o capítulo 11. Mas esse capítulo eu dei para vocês numa tarefa, eu acho que foi semana retrasada. Eu dei um arquivo em PDF desse capítulo. É só que vai cair na prova, viu? Tomara que vocês tenham guardado. Mas o livro a gente devolveu. Eu sei, mas eu dei o capítulo em PDF numa das tarefas que eu fiz para vocês, desse mês. Eu dei um PDFzinho que era esse capítulo aqui, que é o do 6º ano do ano passado, ok? Qualquer coisa eu mando de novo. Não me lembrei, não. Mas eu mandei sim, numa tarefa aí, acho que foi na tarefa do... Foi uma tarefa desse mês, não lembro qual foi, mas eu mandei. Um PDF com texto, que é esse capítulo aqui. Mas eu mando de novo, se preocupem não. Tia, depois a tia manda o PDF de novo? Mando sim. Depois que terminar a aula, eu mando sim, beleza? Sim, voltando. Tem essas 3 partes. Mansos senhoriais, manso servil e terras comunais. Fora que tinha um castelo também. Gente, mas assim, para você poder manter também os trabalhadores que eram ali mais próximos do rei, né, ou do senhor feudal, né, porque o servo estava ali mantido controlado porque ele não tinha recurso. Mas quem tinha mais recurso para ser mantido controlado, eles precisavam de ter troca de favores, né? Tinha que ter uma relação ali mais mútua, mais igual. Como era essa relação? Essa relação foi chamada de sucerania e vassalagem. O sucerano era a parte principal dessa relação de troca. É como se fosse assim, ó. O sucerano era o patrão e o vassalo é como se fosse um tipo de sócio, né? Onde eles iam trocar alguns favores. Que favores, tia? Por exemplo, tivesse uma guerra, eles iam se unir para se defenderem. Se tivesse um período de escassez, de seca, de fome, eles iam se unir ali, né, com cada um dando um recurso para o outro para poder se manterem ali vivos, né? Quando precisava fazer uma nova lei ou fazer uma nova regra, eles estavam ali tentando dialogar, enfim, sucerano e vassalo, eles tinham uma dependência entre eles. O sucerano era a parte principal e o vassalo era o que fazia os favores, mas eles tinham uma relação de dependência. Um precisava do outro, certo? Essa sucerania e vassalagem se dava entre os nobres, viu? Em quem tinha os recursos quase iguais, tá bom? A relação de servidão, não. Servo de trabalhador braçal, não. Até aí, beleza? Sim, beleza. Certo. Como eu falei, né, os servos, eles tinham muitos impostos a pagar para os senhores feudais. Na página 228, quando eu der o arquivo de vocês também, vai dizer quais tipos de impostos, de taxas eram cobradas. Tinha a corvéia... Oi? Tia, depois que a tia tá lendo aí, depois a tia mandar o resumo da página para me estudar. Tá bom, é o capítulo todo, Ó, a corvéia era o trabalho que era dado dos mansos senhorial. A talha, por exemplo, era o que ele tinha produzido no manso servil, que era dado uma parte ao senhor. E a banalidade, por exemplo, era tudo que ele fosse usar. Por exemplo, se ele usasse uma enxada que fosse do senhor feudal, ele tinha que pagar uma taxa. Então, era uma forma dos ricos se manterem sempre ricos e os pobres se manterem sempre pobres. Oi, Thalita, diz, tá levantando a mãozinha. Nada não. Naquela época, gente, a mulher, ela só tinha uma função, procriar,
certo? Até então, elas não podiam participar da vida política como a gente pode participar hoje. Até aí, beleza? Deixa eu ver outra coisa que é deixa eu ver outra coisa que seja super interessante falar para vocês também, que eu já falei várias coisas. Já falei. Olha, eu tô vendo aqui a prova de vocês, ó. Tô vendo o que eu já falei da prova, o que eu ainda não falei. Já falei de tudo que vai cair na prova. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem não. Já falei todas as coisas necessárias que irão cair na prova. Vamos lá recapitular. Eu vou mandar o texto para vocês, mas vamos recapitular. Vocês precisam saber o que é o feudalismo, que eu já expliquei aqui. Vocês precisam saber como era a sociedade naquele período, que eu já expliquei aqui também, né? Que era uma sociedade hierarquizada, tinham 3 classes, essas classes não eram móveis entre si, né? E quem trabalhava eram os servos. Eu já falei como é que estava dividido o feudo, quais eram as partes do feudo, o que cada uma era. Eu falei quais eram as taxas que eram impostas aos servos, já falei de cada uma também. Eu falei sobre sucerania e vassalagem, né? Como é que é o esquema da sucerania e vassalagem. Falei de data magna e falei das funções de cada uma dessas classes dentro do feudalismo. Vocês têm alguma dúvida sobre esses assuntos? Não. Não mesmo? Natália? Não. Não, tia. Beleza. Pois, gente,